Bom dia! Você está no Diário de Bordo, seja bem-vindo, eu sou Eduardo Rogério. Hoje vamos falar das 10 pragas do Egito. Pois é, falamos já sobre o Big Bang, agora vamos falar sobre as 10 pragas do Egito, porque a ciência tenta explicar essas 10 pragas. Porém, não há uma única explicação científica que comprove as 10 pragas relatadas na Bíblia. No entanto, diversas pesquisas desenvolvidas nas últimas décadas por físicos, meteorologistas, biólogos e geólogos sugerem que a sequência trágica realmente existiu e teve graves consequências para a população da época. Portanto, depois da vinheta, vamos falar das 10 pragas do Egito. Bom dia! Pois é, meu irmão, minha irmã, vamos aí às 10 pragas do Egito, explicadas pela ciência. De acordo com especialistas, depois de analisar estalagmites localizadas em algumas cavernas egípcias, foi possível reconstruir os padrões climatológicos da época através de vestígios de elementos radioativos presentes nas rochas. Esse estudo revelou que ocorreu uma dramática alteração climática nessa região no final do reinado de Ramsés II, passando de úmido e quente para um período de seca com consequências muito sérias. O aumento das temperaturas e a falta de chuvas podem, preste bem atenção, podem ter alterado as características do Nilo, transformando-o em um rio de fluxo mais lento e barrento. Esse ambiente se torna muito propício para a proliferação de alguns micro-organismos e a presença de uma alga. Então, é a ciência tentando explicar as 10 pragas. A Oscillatória rubensis, a tal da alga, que se multiplica rapidamente em águas mais cálidas e pouco movimentadas e que torna as águas vermelhas ao morrer. Bom, se encaixa na descrição. Sapos, insetos, doenças. Bom, continuando, a ciência tentando explicar as 10 pragas, a presença da rubenescens teria, por sua vez, dado origem à segunda praga, terceira, quarta, ou seja, a chegada de sapos, piolhos e moscas. A rápida proliferação da água teria provocado alterações no ciclo de desenvolvimento de girinos. E o fato de que seja tóxica ou de que fosse tóxica teria forçado essas criaturas a sair da água, deixar as águas. E com a morte dos sapos, insetos como moscas e piolhos começariam a se proliferar sem controle devido à falta de predadores naturais. A ciência tentando explicar as 10 pragas. Pois é, aí o sapo, devido às algas, sai da água, morre e vem mosca, porque haviam cadáveres ali, tá? Então tá bom. Aí vem as moscas porque havia cadáveres, mas você já viu algum animal morto cheio de piolho?
Mas vamos lá, vamos continuar aqui a explicação da ciência para as 10 pragas. A falta de sapos para manter a comunidade de insetos sob controle pode ter levado ao surgimento das próximas pragas, ou seja, morte de animais e sarna. Como você sabe, alguns desses bichinhos podem transmitir doenças aos humanos. Portanto, o próximo passo na cadeia de eventos que assolaram o Egito foi o aparecimento de epidemias que fizeram com que a população adoecesse. Olha aí, a ciência tentando explicar as 10 pragas. Granizo, gafanhotos e trevas. Próximo à época das pragas, a erupção do vulcão Tera, uma das maiores da história, resultou na emissão de bilhões de toneladas de cinzas na atmosfera. Essas partículas teriam sido as responsáveis pelas terríveis tempestades de granizo que caíram sobre o Egito e por anomalias climáticas que teriam resultado em precipitações mais constantes, criando um ambiente propício para a chegada de gafanhotos. Ou seja, a erupção de um vulcão, a jogada das cinzas desse vulcão na atmosfera, propiciou a vinda de gafanhotos. Complicado, hein? Bom, continuando a ciência tentando explicar as 10 pragas. Além disso, a presença de cinzas na atmosfera também sempre pode ter bloqueado a luz do sol, explicando a 9ª praga, ou seja, os 3 dias de trevas. Embora não existam vulcões no Egito, pesquisadores encontraram rochas de origem vulcânica durante escavações no país, e análises realizadas nas amostras apontaram que a lava era proveniente do Tera, que ficava localizado a quase 700 quilômetros de distância do arquipélago de Santorini. Pois é, a ciência tentando explicar as 10 pragas. Morte dos primogênitos. A última praga a cair sobre os egípcios foi a morte dos primogênitos. Já foi explicada como sendo o resultado de uma intoxicação por um fungo que teria infectado as reservas de grãos. Ou seja, os grãos lá estragaram e uma bactéria, um fungo, se multiplicou ali naqueles depósitos onde estavam armazenados os grãos, onde estavam armazenados os alimentos. Na época, os filhos mais velhos tinham prioridade sobre os demais na hora de comer e teriam morrido depois de ter consumido alimentos produzidos com cereais contaminados. Ou seja, entrou de gaiato no navio, porque comia primeiro, morreu primeiro, né? Mas a história não relata que os outros também morreram, porque eles iam comer e aí os outros iam ficar olhando? Não sei. A ciência tentando explicar as 10 pragas. No entanto, outra explicação que circula por aí, já que a Bíblia diz que os primogênitos morreram todos em apenas uma noite, também se baseia na erupção do Tera. Esse evento teria provocado abalos sísmicos que resultaram na liberação de gases tóxicos
gases tóxicos, formando uma espécie de lençol venenoso que causou a morte das pessoas que estivessem dormindo nos andares mais próximos ao nível do solo, ou seja, os primogênitos ou primeiros filhos. Meu irmão, tá aí para você a ciência tentando explicar as 10 pragas, uma série de acontecimentos supostamente explicáveis, cientificamente explicáveis, para as 10 pragas do Egito. Ou seja, lemos aí sobre algas, vulcão, sobre larva, ar contaminado, vinda das moscas. Os gafanhotos foram atraídos por causa daquilo que foi lançado na atmosfera, mas para não ficar cansativo, depois da vinheta, vamos ver o que a Bíblia diz acerca das 10 pragas. September we met, I can tell by your smile, you hadn't been with a good girl. Continuando aqui com você, as 10 pragas do Egito. Vamos abrir a Bíblia no livro de Números capítulo de número 23. Números capítulo 23, versículo 19, que diz assim, versículo muito conhecido: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Pois então, é o que a Bíblia diz com respeito a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Aí eu quero ler para você aqui, livro de Êxodo, capítulo de número 7, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, Deus falando, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Veja então, meu irmão, Deus começando aí a falar com Moisés e Arão acerca daquilo que Deus iria fazer. Aí nós temos aqui no versículo 14: Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, versículo 17: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Portanto, meu irmão, aqui já cai por terra
Aqui já cai por terra o argumento das algas, tá? Já cai por terra aqui, porque lá a medicina dizendo que devido a algumas algas terem, digamos assim, sido mortas, né? As águas se tornaram vermelhas e nós vemos aqui que, através do poder que Deus havia concedido a Moisés, né? Ele toca ali nas águas com a vara, né? E o rio se tornou em sangue. E os peixes, versículo 18, livro de Êxodo, capítulo 7. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, ou seja, terão ânsia de vômito, vomitarão, bebendo a água do rio. Deus não é homem para que minta, né? Então é isso. Depois vem a praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Deus falando aí, meu irmão. Depois a praga dos piolhos, que lá na explicação da ciência vieram por causa da morte dos peixes e vieram junto com as moscas, não é isso? Aí vê que vieram pilotando as moscas, né? Uns mosca-esqui. E disse mais o Senhor a Moisés, capítulo 8 de Êxodo, versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Deus não é homem para que minta. A praga das moscas, disse mais o Senhor a Moisés, versículo 20, capítulo 8 de Êxodo: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, também a terra em que eles estiverem. Deus não é homem para que minta. A praga das moscas. Em seguida, a praga das pestes dos animais. Capítulo 9 de Êxodo. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. O Senhor não é homem para que minta. A praga das úlceras, versículo 8, capítulo 9 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios de cinza de forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Deus não é homem para que minta. Então, as ameaças de Deus, capítulo 9 de Êxodo, versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra.
porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra. Então, versículo 22 do capítulo 9 de Êxodo, a praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Ou seja, granizo. Tá? Praga de gafanhotos, capítulo 10 de Êxodo. Depois disse o Senhor a Moisés, entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para que estes meus sinais no meio deles, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos teus filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então aqui Deus anuncia a praga de gafanhotos. Então, no versículo 12 do capítulo 10, disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Ou seja, o que não foi destruído pelo granizo, os gafanhotos iriam consumir. A praga das trevas, versículo 21 do capítulo 10 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Deus não é homem para que minta. E aí vem então na sequência a morte dos primogênitos. Capítulo 12, no versículo de número 29 de Êxodo. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Deus não é homem para que minta. Meu irmão, então está aí o explicável, está aí o poder de Deus para você. Que eu quero, qual é o intuito de tudo isso? É que muitas vezes, muitos irmãos se deixam levar por explicações supostamente lógicas, e aí surge uma dúvida no coração. Surge uma dúvida aí na mente, desce para o coração e a pessoa fica se questionando, fica questionando a Bíblia. Será essa explicação aqui me convence? Tem lógica. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, quando alguém disser para você, mas existe uma explicação para isso, busque sua Bíblia e mostre o texto para ele, e aí você vai estar alicerçado na palavra do Senhor. E você tenha um ótimo e abençoado dia, e um abraço do amigo do pastor Eduardo Rogério, em mais um Diário de Bordo. Bom dia.